Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Safe Zone. Eu sou o professor Machado e na aula de hoje nós vamos falar sobre plural e singular. Preparado? Vamos lá então, galera. Vamos começar já colocando o nosso título. Vamos colocar aqui, ó, substantivos. E nós estamos trabalhando eles no sentido de plural, mais do que um, e quando for um só, singular. Beleza? Bom, pessoal, as classificações dos substantivos, tá? Tem outro vídeo aí no canal para vocês darem uma olhada lá. Lá a gente trata bastante das classificações, do que é o substantivo em si, tá? Hoje nós vamos nos atentar apenas no plural e no singular, como se escreve e tal, qual que são as regras utilizadas para eles. Tranquilo? Vamos começar basicamente pelo plural, né? Porque no que não for plural vai ser singular. Vamos combinar. E vamos começar aqui, então, primeiro. Plural, beleza? Bom, as palavras, vamos começar pela primeira regrinha já, tá? O que é o comum? Normalmente, nós acrescentamos o S no final das palavras, que é a maioria, assim como no português, tá legal? Por exemplo, se eu tenho uma palavra no inglês, vamos começar com um gato, vai, palavra comum. Nós falamos o quê? Cat, certo? Gato. Para passar ele, o plural, falar gatos, nós vamos colocar apenas o S no final, formando cats. Beleza? E cachorro? Vamos lá, outra palavrinha também bem comum. Dog. Então, no plural, nós falamos dogs. Colocamos o S também. Beleza? A maioria das palavras é assim que se utiliza. Vou dar até mais outro exemplo aqui, como livro. Livro é book. E aí, no plural, livros, vamos colocar apenas o S no final. Beleza. Se fosse só isso, seria uma maravilha, né? Mas não é. Então, se nós temos outros substantivos terminados com ES. Exemplo, quando que a gente vai colocar ES? Na verdade, deixa eu fazer o seguinte. A gente está já falando sobre o plural, então é quando colocar apenas o S. Vou deixar aqui, tá? S. Regra do S, geral. Nós estamos falando de plural aqui, tá legal? Bom, e o ES? Nós vamos colocar o ES quando o nosso substantivo terminar com S, terminar com X, terminar com Z, terminar com CH ou SH. Beleza? Ou seja, são sons que são muito parecidos com o som do S, tá? Porque se você colocar um S a mais numa palavra que termina com uma dessas terminações, vai ficar parecendo uma bexiga vazando, parecendo um pneu murcho, né? Então, por isso que nós colocamos o S, até mesmo para o som ficar melhor. Você vai ver. Vou dar um exemplo aqui para você. Tá, vamos colocar ônibus. Ônibus em inglês é bus. Olha lá. Bus. Imagina se eu colocar mais um S aqui, vai ficar bus. Não dá nem pra perceber direito, né? Que é um S. Vai ficar parecendo uma bexiga ridícula aqui, né? Bom, então, por causa disso, nós vamos colocar o quê? Bus e acrescentar o E e o S. Assim vai ficar buzzes. Muda um pouquinho o som, tá? Buzzes. Tá legal? Bom, vamos lá para mais um exemplo? Se eu colocar aqui caixa. Caixa é box. Ó, imagina, box. Não dá certo também, né? Então, a gente pode ir pela lógica também, tá, pessoal? Vai sentindo, conforme o tempo, você vai esquecendo um pouco dessas regras, se você praticar bastante, e aí você vai meio pelo instinto, saca? Você vai começar a perceber que, nossa, esse som fica esquisito, ele vai te dar essa sensação. E aí você vai perceber e vai lembrar das regras. Então, box, colocamos o S, vai ficar boxes. Belezeira? Então, mais uma regrinha aí, tá? Pra gente acrescentar. Então, ônibus, ônibus. No português, né? A gente fala ônibus também, né? Não tem plural. Aqui sim, tá? Tem o ônibus e aqui é ônibus também, só que no plural. Caixa e caixas, tá? Então, não é pela regra do português não, tá? Muitas vezes dá certo, mas não são todas as vezes. Então, o ideal é ficar ligado na gramática do inglês para você acertar nas provas, no concurso e tudo mais que tiver relação a essas matérias, tá legal? Às vezes tem pegadinha em concurso, que eles querem ver se você entende, ele tem uma pergunta que está dentro de um texto, e aí ele quer que você saiba qual é o erro que está no texto e tudo mais.
Hoje em dia, os concursos, as provas, né, as empresas querem que você converse, fale, tá? A maioria das vezes. Mas dependendo da prova, se for um inglês mais técnico, essas coisas caem, porque eles querem que você mande relatório, eles querem que você escreva alguma coisa, ou entenda quando tá no plural ou no singular uma máquina, né? Que tá te falando ali mais ou menos para você seguir o funcionamento dela, como fazer a manutenção. Então, isso aqui é importante, tá, galera? Legal mesmo. Bom, próxima regra. Substantivos terminados em Y. O que nós vamos fazer com eles? Quando terminar em Y, normalmente você vai fazer o quê? Você vai trocar o Y por IES, tá legal? Tira o Y, coloca o IES. Vamos dar uma olhada aqui, um exemplo, bem tranquilo. Por exemplo, se eu colocar cidade em inglês, cidade, ó, city, ou no britânico, city, tá? Tenho city. O que eu vou fazer para o plural? Vou tirar o Y. Na verdade, eu vou trocar, né? Então, ó, vai ficar IES no final. Pronúncia, normal, cities, como se fosse o S. Só a pronúncia, só a escrita que muda. Tranquilo? Vamos para mais uma. Essa daqui agora, vamos colocar, muito conhecida também, bebê. Bebê em inglês é baby. Passei lá para o plural. Cortei o Y, troquei ele, coloquei o I, o E e o S. Babies, tá? Babies, como se fosse realmente um sonzinho de S bem tranquilo. Agora, nós vamos trabalhar os que são sem alteração, tá? Sem alterações. Vou colocar aqui, ó, sem alterações. Existem substantivos que não mudam no plural e no singular, tá? Um pouco diferente do português, né? Por exemplo, se eu tenho a palavra ovelha, tá? A palavra ovelha em inglês é sheep, tá? Sheep é ovelha. Então, no plural vai ser sheep também, sem nenhuma alteração. Então você vai precisar de um contexto do seu, né, na sua fala, na sua frase, para você perceber se está no plural ou no singular, porque somente pela palavra não dá para perceber porque ela não muda. Sheep é ovelha ou ovelhas, tá legal? Quer um outro exemplo? Vou colocar aqui peixe, tá? Peixe em inglês é fish. Passei para o plural, também vai ficar fish. Não tem alteração nenhuma. Plural e singular é a mesma coisa, tá? Então, nesses casos aí, tem que ficar um pouco ligado. Professor, eu preciso de mais exemplos. Na internet está cheio delas, tá? Senão eu vou deixar aí um linkzinho para vocês procurarem mais exemplos com alguns exercícios para deixar você bem craque, tá legal? Mas pega a explicação que a maioria delas dá certo, tá legal? Bom, vamos para mais uma, que agora é o bicho de 7 cabeças da galera, que é o monstro, vou deixar até em preto aqui, ó, para dar o terror, que são os irregulares, tá legal? Tudo que for irregular da língua inglesa são aquelas palavras que não seguem as regras gerais, tá legal? Tudo isso aqui que eu tô passando para vocês, essa regra do S, é uma regra geral. Os irregulares, eles vão ser trabalhados tanto nos verbos, nos substantivos, beleza? Então vamos lá. Agora, vamos pegar um exemplo aqui de um substantivo irregular. Nós pegamos a palavra homem em inglês, ó, no singular, tá? Ó, man, beleza? Falamos man. E aí no plural, não é mans não, tá legal? Ó, a gente usa com um E. Olha como ele muda, tá? Só que o som é o mesmo, man e man, tá? Só a escrita que muda, o som fica igual. Mas já sabe, se você estiver escrevendo com a letra E, é plural. Professor, mas se alguém estiver falando comigo? Quando alguém estiver falando com você, realmente fica difícil, você precisa de contexto. Mas não se preocupe, porque a maioria das situações da sua vida terão contextos, certo? Então você não vai se confundir pela conversa, tá legal? E a conversa também, se você não entender, ou se você entender de uma maneira errada, a pessoa vai te explicar e a comunicação vai fluir, não se preocupe, tá legal? Não é pecado também se confundir, eles também se confundem, então, normal. Vamos para mais um? Mulher. Olha lá, mulher, nós falamos woman. Olha lá, também se escreve com A, tá? Esse daqui ele é mais complicadinho ainda, porque no plural ele muda uma letra só também, ó. Mudamos o A pelo E, beleza? Só que a pronúncia muda muito, fica women. Olha a pronúncia, não tem o woman, fica women. Até o O muda de som, que não é comum, não mesmo, tá?
mas esse aqui é uma exceção, tá legal? Então, ó, isso aqui são os regulares. Beleza, pessoal? Bom, é uma aula curtinha, não tem muito o que fazer não. O que você precisa realmente fazer é praticar, porque quanto mais palavras, né? Por exemplo, aquela regra do S, eu vou até colocar aqui, do ES, né? Na verdade, ó, eu dei só o exemplo aqui, um com S e um com X, né? Aqui que eu tava fazendo aqui. Porém, você tem, ó, com Z, com CH, com SH, então tem muitas outras palavras que é interessante você praticar. Então eu vou deixar o link aí para você de alguns sites aí da internet que você pode dar uma praticada e o repertório gramatical de palavras, substantivos, né, do plural e do singular, ficar melhor. Então, essa regra aí, a gente está percebendo que está trabalhando o singular, que está de azul, e o plural de vermelho, tá? Então, fique atento, pratique bastante, faça bastante frases, que eu tenho certeza que você vai matar essa matéria com tranquilidade, vai chegar na escola, chegar no trabalho já arrebentando, arrasando, voando nessa matéria. Beleza? E aí, gostou dessa aula? Então não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa ativado o sininho para você continuar recebendo as próximas aulas. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo então. Tchau, tchau.